Terceira parte: O amor em ação. Capítulo 14. A correspondente no plano espiritual da Casa do Caminho de Dorileia fervilhava com as atividades inerentes ao abençoado posto de socorro a sofredores que desencarnavam em situação violenta, o que era muito comum à época. Khaldun e Zaqueu, os governadores do local, auxiliados de perto por Arthur e Padre Raymond, desdobravam-se com alegria no trabalho de socorro às vítimas das disputas injustificáveis em nome de Deus. Logo que chegaram, os que professavam o islamismo sentiam certa preferência por Khaldun e os cristãos por Zaqueu. Com o passar dos dias, já se afeiçoavam aos dois e a amizade entre os internos crescia sem preconceitos. Alguns mais arredios, porém, ainda faziam questão de se manter em alas distintas, o que era respeitado, desde que não ultrapassasse os limites do bom senso, como dizia a última frase da consagração dos Cavaleiros do Cristo. No plano físico, Jerusalém estava sempre em conflito, e um dia vieram da Terra Santa 200 de soldados da hoste, desencarnados em uma emboscada armada pelos exércitos muçulmanos. A Casa do Caminho de Dorileia entrou em alerta. Em meio à movimentação intensa e ao vai e vem de enfermeiros com toda sorte de feridos, Khaldun tentou entrar em contato mental com seu ajudante, pedindo repetidas vezes que viesse com seus ex-companheiros de armas. Não logrou entrar na faixa vibratória do protegido e isso o alarmou. Contudo, não podia ir à sua procura. A movimentação de um pronto-socorro espiritual é análogo à do plano físico, e quando há desencarne em massa, como no caso em questão, seria como um acidente de trânsito de grandes proporções. O labor se torna intenso e os trabalhadores se desdobram em 1000 para socorrer a todos. Depois que a situação se acalmou, sem demonstrar cansaço, Khaldun foi em busca de Patrick. Encontrou o cavaleiro sentado sob frondosa tamareira, olhando o pôr do sol, em preocupante estado depressivo. Filho, foi impossível comunicar-me com você. Não lhe disse que fomos avisados do acontecimento em Jerusalém e que precisaríamos estar preparados para receber 200 soldados da hoste? Eles já chegaram? Sim, e foram atendidos. Estão bem. Não me chamou para auxiliá-lo? Chamei, e você não me ouviu. Desculpe-me, Khaldun, não pude perceber. Claro que não, está em sintonia com a tristeza e se entrega ao abatimento moral. Era tudo de que não precisávamos naquele momento. Não sou mais útil aqui. Isso não me preocupa. O que realmente me deixa alarmado é o fato de você vir a se tornar um paciente. Sabe o que é? Sei. E de que adianta seu estado desolador? É muito complicado. Estive com os meus irmãos, Lucy, Frederick, meus filhos. Apenas ela ainda não voltou. Ela já voltou. E onde ela está? Eu ainda não a vi. Quantos anos se passaram? Isso não é importante, mas se quer saber, a Terra já entrou no ano do Nosso Senhor de 1180. Portanto, ela não está na Terra. Partiu logo depois de você, só que não estava em condições de ser trazida para cá. Meu filho, dói-me demais contar-lhe. No entanto, é preciso que saiba, para sair desse estado de inércia e ajudá-la. Eugênie atirou-se da torre do castelo que você construiu.
Encontra-se em estado desolador em plano subcrostal, de onde urge tirá-la. Vamos buscá-la, Khaldun. Por Deus, vamos buscá-la. Ele chorava desesperadamente. Acalme-se, tudo a seu tempo. Não está preparado para ajudar sua bela. Você é todo sentimento, não possui conhecimento suficiente, e ela ainda não está em situação de ser auxiliada. Como assim? O desespero na voz dele deixava Khaldun penalizado. Se possuísse conhecimento, entenderia. Inclusive, saberia que a está prejudicando muito com suas vibrações depressivas, que vão exatamente onde ela está e piora o seu estado. Sou incapaz de parar de pensar nela. Deixe-me vê-la. Eu compreendo o seu sofrimento e procuro entender que não é hora, não lhe faria bem algum e ela não conseguiria vê-lo. O que pode ser feito? Você precisa voltar à crosta. Reencarnar? Sem ela? Não, eu não aceito. Se isso acontecer, me perderei dela para sempre. Ninguém se perde para sempre. Uma encarnação é muito rápida e ela não sairá de onde está até que você regresse. Deve nascer na Índia, adquirir conhecimento sobre a lei de causa e efeito, a reencarnação, o poder da mente e os centros de força que possuímos em nossos corpos, bem como acerca das propriedades de nosso corpo espiritual e de infinitas outras coisas, que lá já são conhecidas. Aí sim poderá auxiliar sua bela. Teremos também o benefício do esquecimento temporário que terá dela, em virtude do qual cessarão as energias deletérias que hoje lhe envia. Vou esquecê-la? Sua voz era quase um lamento. Temporariamente. Assim que retornar, estaremos todos preparados. Ao primeiro sinal de receptividade dela, desceremos e a traremos para junto de nós. Aceita? Promete-me que não me perderei dela, que quando eu voltar me fará recordar a vida na minha ilha e me permitirá ir buscá-la? Patrick, um cavaleiro nunca mente. Trate de se habilitar para esse reencontro. O que é uma existência? Sabe que é rápido como um abrir e fechar de olhos. Sim, eu sei. Quando irei? Está vendo como carece de conhecimento? Uma encarnação não se programa do dia para a noite. Vou avisar ao departamento que cuida disso, formado por nossos amigos hindus. Amanhã cedo irá ter com eles e começar a se preparar. Inshallah, aproveite a oportunidade que terá. No dia seguinte, bem cedo, Patrick abraçou longamente Khaldun e ouviu dele o célebre Wassalamu Alaikum, ao qual respondeu: Wa Alaikum Salam, que a paz do Cristo esteja com você. Ouvindo dele, com você também, passou aos cuidados dos hindus, que usavam turbantes brancos com uma turmalina fixa no centro, e o levaram para principiar seu processo reencarnatório. Eugênie, depois de socorrida no castelo graças à misericórdia divina e à boa vontade de Gabriel, foi conduzida pelos servidores de Maria de Nazaré a um local destinado a espíritos arredios, causadores da aniquilação de suas indumentárias físicas. Embora não seja um lugar de paisagem consoladora, foi ali o início do socorro, haja vista que são monitorados diuturnamente pelos auxiliares da abnegada Mãe de Jesus, que, a despeito de poder partir para mundos felizes, preferiu, por amor, continuar junto ao amado Filho, nas proximidades da terra, tomando para si a árdua tarefa de receber os réprobos de si próprios. O ambiente do sinistro vale não é assim por vontade maior. Ele é, sim,
o reflexo do pensamento carregado de ódio, dor, revolta e remorso dos que para lá são levados. Quando acordou do sono reparador em que mergulhara nos braços de Khaldun, Eugênie percebeu-se em local escuro, onde o barulho de brados e choro era ensurdecedor. Ainda com o corpo alquebrado, pôs-se de pé. Seus olhos, entretanto, estavam livres do osso frontal, o que a fez recordar Gabriel, agradecida. A passos lentos, foi saindo da caverna grotesca em que despertara. Ouvia vozes misturadas e quis conhecer seus vizinhos. Tentando andar, a arrastar as pernas, sentiu dor atroz. Sua cabeça girava devido à multiplicidade de lamentos e vozes, entre as quais distinguia a de Patrick a chamar por ela. Sem se lembrar das fraturas, correu para o exterior da gruta úmida, escura e fria, gritando o nome do cavaleiro. Uma mulher com o rosto inteiramente roxo e decomposto, trazendo uma corda apertada em torno do pescoço, começou a gargalhar. Por quem procura, suicida maldita? Meu marido me chama, deve estar por perto, escutei sua voz. Outra sonora gargalhada. Também ouço a voz de meus afetos chamando por mim. Não se iluda. Ele está infinitamente longe de você. Pode até ouvi-lo. Ele jamais ouvirá. Mentira, ele não ficaria longe de mim. Suicida, vai se acostumar. Vá procurar pelos seus. Tem toda a eternidade para isso. E você? Por acaso não é suicida? E essa corda em volta do seu pescoço, para que serviu? Com um grito que se assemelhava ao de uma gralha, a mulher se atirou sobre ela e a espancou violentamente. Caída em chão lamacento, Eugênie tinha a garganta seca e tomava porções do barro fétido, sugando, tentava aplacar a sede que a consumia. Ao se arrastar pelo solo viscoso, aterrorizada, viu aproximar-se numeroso grupo de espíritos desfigurados, em correria ensandecida, a gritar palavrões. Todos tinham os corpos enrugados, pálidos e inchados. Sem notar, passaram sobre ela, qual rebanho assustado. Depois que o último pisoteou seu corpo dolorido, com um grito de horror, ela divisou do que os infelizes fugiam. Gigantesca onda avançava para eles, tal qual tsunami invadindo o continente desavisado. A onda arrastou a pobre Eugênie por extenso trecho acidentado, a velocidade alucinante, em movimentos espirais. E ela pôde sentir a água salgada penetrar seus pulmões, fazendo-os arder. Sofreu em pormenores a falta de oxigênio. Era o pesadelo criado pelos que se haviam atirado para perecer no mar. A onda gigantesca passou e deixou-a jogada sem fôlego em local sinistro e escuro. Ela então pôde visualizar onde estava. Havia cavernas lado a lado, até os olhos não poderem mais enxergar. Nenhum sinal de planta verde, apenas raízes torcidas pelo solo úmido e escorregadio, no qual rastejavam vermes e répteis repulsivos. De quando em quando ouvia pavoroso grito e visualizava um corpo caindo de um penhasco, de uma ponte ou de uma torre. Nesses momentos sabia tratar-se de sua queda, em que passava horas mirando o chão, que bailava para ela, mas nunca a encontrava. A queda parecia infinita. Vagou pelo território inóspito e trevoso, até a exaustão, para perceber que retornara ao ponto de partida, a caverna em que despertara e que tinha à porta a mulher de corda envolvendo o pescoço. Já desistiu?
A eternidade ainda não acabou. Não achei ninguém que goste de mim. Nem vai achar. Acostume-se à solidão. Ou entre e console-se com a minha companhia. Terá de morar aqui comigo para sempre. Vou entrar, porém não me incomode. Não está em posição de fazer exigências, Sra. Castle. De onde me conhece? A mulher riu como louca. Não se lembra de mim? Meu nome é Esther Kadosh. Fui casada com Simeão Kadosh, de quem tive 3 filhos. Estou aqui por sua culpa. Eu nunca a conheci. Mas assassinou Jacob. Era a última esperança que me restava quando Simeão descobriu que eu cometi adultério e me expulsou de casa, bem como minhas crianças, que não sabia se eram seus filhos ou de Jacob. Ele estava disposto a dar um teto para mim e meus filhos, quando você fez o que fez. Sabe o que é ver os filhos chorarem de fome? Não, você não sabe. Viveu como uma rainha em um suntuoso castelo. Eu sei, e não suportei. Matei os pobrezinhos e me enforquei em grande carvalho. Logo, estou aqui por sua culpa. Não tenho direito de me culpar por isso. Onde está tio Jacob? Não sei. Isso me revolta. Matei-me para vir ao seu encontro e não consigo saber onde está. A providência divina é perfeita. Se Esther não devia estar com Jacob para não ter o suicídio premiado, Eugênie foi colocada ao lado dela para que a primeira tentasse vencer o ódio que sentia da desconhecida e a segunda não se encontrasse com aquele que faria mais penosa a sua estada nas sombras, visto que Jacob ainda nutria verdadeira obsessão pela sobrinha. Eugênie passava seus intermináveis dias, que não eram diferentes das noites, exceto pela absoluta ausência de estrelas, a se engalfinhar com Esther ou vagar pelos pântanos tormentosos, gritando e blasfemando contra Jesus. Um dia, uma luz fortíssima adentrou o vale, e à distância ela viu homens com aparência de indianos trazendo uma cruz estampada ao peito de suas vestes. Usavam um veículo rápido e cintilante, que tomou por uma carruagem sem cavalos. De longe, observou que algumas pessoas eram embarcadas, e entre elas reconheceu Simon Castle. Sentiu o passado de volta na presença do cunhado e das cruzes gravadas nas roupas dos socorristas. Chorou, dominada pela angústia inimaginável, e mais uma vez odiou Jesus. O veículo partiu em velocidade vertiginosa, desenhando no céu um rastro de luz que a fez lembrar do pôr do sol. Chorando, invocou o astro-rei. Volte, sol, sinto frio, venha, sol. Patrick, onde está? Tia Meg, Lucy, meu Caldum, onde estão vocês? Jesus, eu o odeio. O ódio que dirigia Jesus, Esther e Jacob cristalizava-se ao seu redor, tornando-a inacessível a qualquer socorro. E os anos foram passando. Um dia, Eugênie viu Esther se debater no chão, segurando a corda que a prendia, na tentativa infrutífera de afrouxá-la. Cravava as unhas no pescoço com desespero e grunhia feito ave de rapina. Lentamente, ainda com medo da mulher que costumava espancá-la, aproximou-se e afrouxou o nó. Respirando ofegante, a mulher agradeceu com humildade. Quase imediatamente, o veículo que estava sempre por aquelas paragens parou às portas da caverna das 2 tresloucadas e convidou Esther a embarcar.
A mulher agradeceu a ajuda do Deus de Abraão e entrou no objeto que Eugênie chamava de Sol. O amoroso socorrista também a olhou e impôs-lhe as mãos, o que a cobriu de paz consoladora. Todavia, ao fitar a cruz nas vestes do homem, ela praguejou e correu, escorregando pelo lodo cinzento. De longe, pôde ver Esther ser levada pelo sol. Foi tomada de profundo remorso pela morte desnecessária de Jacob, que desencadeara outras 4. A imagem do homem amarrado de costas e de sua tesoura penetrar-lhe o corpo era torturante. Ainda podia sentir o sangue do tio salpicar-lhe o rosto. Apavorada, viu as próprias mãos serem tingidas de sangue e isso lhe trouxe a recordação de Beatrice e a doce voz de adolescente, calada para sempre por suas mãos, das quais agora o sangue jorrava aos borbotões. Deixou-se cair com o rosto na lama infecta e chorou por muito tempo. Quando enfim ergueu os olhos, caiu de costas no barro negro e os fechou com força. Mas a nova visão persistia. A pequena Estela, vestida de noiva, com o rosto esfacelado, parecia colada em suas pálpebras. Correu até exaurir todas as energias. Ainda assim, sua consciência, livro onde está escrita a lei de Deus, formava as imagens de suas vítimas e fazia suas mãos sangrarem sem parar, ao ponto de nem a água lamacenta conseguir mais ingerir, por estar tinta de sangue. A terra entrava no ano de 1220, quando o ódio de Eugênie deu lugar ao remorso, e este ao arrependimento. Recolheu-se na caverna vazia com as mãos sangrando e os ossos expostos a escurecerem. Sentou-se e, com esforço enorme, dobrou as pernas até os joelhos tocarem seu queixo. Abraçou-se a elas, tremendo de frio, fome e sede, além de padecer as dores físicas e morais que acompanhava havia mais de um século. Fora completamente dominada pela memória de seus crimes e de seu elo perdido, Patrick Castle. A dor da saudade que tinha do amado era maior que seus monstruosos ferimentos. Não saía mais dessa posição e os dias se escoavam lentos. Pessoas mutiladas passavam por ela, cuspiam e chutavam-na, gritando palavrões. Voltada para dentro de si, Eugênie dava a impressão de não ligar. Na casa do caminho de Dorileia, Khaldun estava radiante. O filho dileto, que agora atendia pelo nome indiano de Ashoka, acabava de regressar da terra. Transcorrido o período de readaptação, que não foi difícil, andava pelos corredores repetindo os mantras que aprendera em seu último estágio, na Índia, e conversava por horas com Khaldun. Falavam sobre os centros de força, que chamava de chakras, a lei da causa e efeito, que para ele tinha os nomes de karma positivo e karma negativo, as técnicas de meditação e introspecção para o autoconhecimento e a condição de alcançar o estado de nirvana, o maior prazer espiritual possível de se atingir, o mesmo que entrar em contato com o divino, a força criadora. Embora nada recordasse de sua vivência com Khaldun, sentia amor genuíno pelo companheiro, que sabia dialogar com sabedoria a respeito de assuntos transcendentais. Ashoka estava sentado no chão de seu aposento, com as palmas das mãos voltadas para cima, as pernas dobradas e os olhos fechados, quando Khaldun o interrompeu com um estalar de dedos. Amigo Khaldun,
Como me interrompe quando estou orando em busca do Nirvana? A oração é poderoso mantra que nos liga ao princípio criador. Todavia, o Nirvana só pode ser alcançado no trabalho do bem. Um dia eu disse a você que estava cheio de sentimento e vazio de conhecimento. Hoje, a situação é inversa. Saia da inércia e vamos colocar toda essa bagagem a serviço do bem. De nada vale oração sem ação. O confinamento nos faz conhecer a nós próprios e as leis universais. É válido por um tempo, contudo, é imprescindível conviver e vivenciar com o que adquiriu. Urgente se torna pôr em prática tanta teoria e provar a si mesmo que aprendeu o que estudou, na luta diária ao lado dos irmãos em Cristo. Não o compreendo. Irá compreender. Siga-me. Ashoka obedeceu. Não podia resistir à autoridade moral de Khaldun. Em ampla sala, eles se juntaram a Zaqueu, Arthur e Raymond. Bom dia, amigos. É sabido que temos notícias de Eugênie. O indiano permanecia com seu jeito aéreo. O nome nada lhe sugeriu. Olhava pela janela como se admirasse paisagem que ninguém mais via. Os orientadores lhe pediram que atentasse para a mensagem recebida dos servidores de Maria. Dizia que Eugênie corria perigo iminente de perder a forma perispiritual humana e que estava apta a ser resgatada, que eles deveriam ir em seu socorro, levando consigo o cavaleiro Patrick Castle, o que facilitaria consideravelmente a missão. Entende por que interrompi sua oração? Ainda não. Com licença, meus amigos, acho que o cavaleiro precisa de um tratamento de choque, Khaldun disse sorrindo. Tomou o tutelado pela mão e saiu com ele. Rapidamente, colheu na memória do cavaleiro a imagem da ilha, que se delineou à sua frente como uma tela de cinema em 3 dimensões. Conhece esse lugar? Não me é estranho. Eu não sei. Olhe com mais atenção. O sol se punha por trás de montanhas verdejantes, onde ovelhas pastavam. O barulho da pororoca a estalar em seus ouvidos lembrou-lhe o mar bravio que parecia querer engolir a ilha. O som de patas de cavalo aguçou sua atenção. Um garanhão branco com pequenas manchas acinzentadas galopava pela areia imaculadamente branca, montado por uma jovem de saias alçadas e cabelos cor de fogo, soltos ao vento. No limite da emoção, ajoelhou-se e tentou tocar a imagem plasmada por Khaldun. Minha bela, minha ilha. Quem é você? Meu nome é Patrick Castle, cavaleiro do exército do Cristo, enviado pelo Pai Maior, orientado por meu amigo Khaldun, portador de conhecimento e amor, e comandado pela minha liberdade de escolha, na primeira cruzada oficial da Casa do Caminho de Dorileia. Como é bom tê-lo de volta! Abraçando Khaldun com força, agradeceu. Obrigado por cumprir sua promessa. É muito bom ter a posse de minhas memórias. Já está pronto. Podemos preparar nossa cruzada para buscar sua Eugênie. Agora eu sei explicar o estranho sentimento de perda que ao pôr do sol se apossava de mim. Sentia falta de alguém que não sabia quem, de algum lugar que não sabia onde e de coisas que não sabia o que. Essa melancolia é muito comum no espírito encarnado, que inconscientemente sofre a ausência dos afetos de vidas passadas, bem como de seu estado de liberdade no mundo maior. Sei que o que me faltava
apesar de tanto conhecimento que adquiri, eram o cristianismo, a imagem adorada do Mestre e as pessoas que amei em minha última existência. Não estreitei nenhum laço afetivo na Índia. Está de volta e seus afetos não se perderam. Como estão as nossas casas de apoio? Em paz e fervilhando de vida. Zaqueu as dirige com amor e competência. Vejo que continua à frente da unidade de Dorileia. Sim, contando com Jalila e meu braço direito que acaba de voltar. Padre Raymond permanece à frente da escola St. Patrick? Sim, e atualmente conta com a assessoria de Gabriel, Sophie e Rachel. Eles estão aqui? Vieram pouco antes de você. E as crianças? Com exceção de Christopher, estão encarnadas. E o que me conta da Casa do Caminho dos Cavaleiros do Cristo? Segue em plena atividade. Arthur cuida de tudo, ajudado de perto por Christopher, Lucy e Frederick. Eles não vão voltar à crosta? Sim, na hora certa todos nós reencarnaremos. E como ficarão os postos de socorro? Outros estarão voltando para render-nos. Claro, eu deveria ter imaginado. Fazendo breve pausa, logo prosseguiu. Khaldun, já recordo perfeitamente das informações que me deu sobre Eugênie. Confesso que estou infinitamente desolado, porém não posso abater-me se pretendo resgatá-la. Qual o roteiro que seguiremos? O roteiro já está traçado pelos amigos da Legião de Maria de Nazaré. Devemos preparar-nos para encontrá-los e começar nossa empreitada. Advirto de que não será agradável descer até as regiões abissais onde ela está. Primeiro teremos de passar por um processo que adensará nossos corpos, pois a vibração do local é muito baixa. Aliás, os encarnados experimentarão um processo análogo quando construírem um veículo para viajar nas profundezas do mar. E quando se dará isso? Já, não temos tempo a perder. Enviei mensagem a outra unidade no sentido de avisar a Lucy que chegou a hora de descermos. Ela nos acompanhará? Não poderia ser diferente. Vocês criaram elos de afeto eternos. A visão de Lucy, que vinha correndo pelo vasto jardim, fez Patrick sorrir tristemente. A presença da amiga acentuou a lembrança de Eugênie, que sempre estava ao lado dela, e nesse momento se encontrava tão distante. Abraçou-a com carinho, e ao perceber lágrimas em seus olhos, ela tentou brincar. Aproveite e me abrace agora, pois estamos partindo em busca de sua ciumenta incorrigível. Na tentativa de sorrir, ele apenas torceu os lábios, totalmente desolado. Khaldun interveio. Cavaleiro, não poderá ajudar se sua vibração cair. Desculpe-me, vou me controlar. Diga, como deveremos proceder nessa delicada missão? Lucy, você deve estar em constante oração e emitir em ondas todo o amor que tem por sua amiga. Lembre-se, não se afaste dos servidores de Maria em instante algum. Quanto a você, Patrick, digo-lhe o mesmo que na ocasião do resgate de seu irmão Peter. Siga seu coração e nunca se afaste de mim e de Zaqueu. Ao deixarmos nosso posto de socorro, vamos direto a um ponto de apoio dos servidores de Maria, situado já nas zonas inferiores, onde obteremos as informações necessárias e nos juntaremos a eles. Portanto, devemos entregar-nos aos cuidados de nossos companheiros hindus, que nos ajudarão com o trabalho imprescindível em nossos corpos.
os diligentes trabalhadores adentraram a ala reservada às atividades do gênero e foram orientados e auxiliados pelos hindus, com o objetivo de adensarem seus perispíritos para os adaptar à atmosfera pesada do umbral. Quando todos estavam preparados para a árdua, mas gratificante tarefa, Zaqueu se juntou a eles e, antes de partirem, proferiram sincera prece. Mestre, abençoada seja a nossa luta para fazermos sempre a vontade do Pai. Que brilhe em nós a luz divina para que possamos ter nosso caminho iluminado, aclarando também o de nossos irmãos sofredores. Que tenhamos amor suficiente para tocar os corações endurecidos e trazer de volta aqueles que, ignorantes, se desgarraram de seus braços e são privados do prazer maior do espírito, que é tê-lo no coração. Que à nossa frente marche a humildade, qual estrela incandescente a brilhar sobre as trevas, onde habitam os não menos amados filhos de Deus, esperando uma fagulha de seu amor oceânico, do qual temos a alegria de ser hoje portadores. Obrigado, Mestre amado, por confiar a nós uma de suas ovelhas. E obrigado, Pai, por Jesus. Sejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Todos, fervorosos, repetiram em uníssono, que assim seja. Tomando peculiar carruagem sem rodas ou cavalos, eles iniciaram a descida. A cada segundo que passava, o ambiente ia escurecendo, o que fazia o veículo adquirir luz própria. O ar se tornava escasso e para Lucy e Patrick, espírito não adestrados às zonas umbralinas, irrespirável. O astro-rei, que brilhava intensamente em Dorileia, o mesmo sol que aquece e ilumina a crosta, parecia estar se apagando. Seus raios não conseguiam penetrar a atmosfera densa, contaminada por miasmas e formas pensamentos pavorosas, que se assemelhavam a moluscos gosmentos, aves pré-históricas e morcegos de tamanhos descomunal. A paisagem era acidentada, com montes disformes, picos pontiagudos cobertos de um lodo avermelhado e escorregadio, riachos infectos e árvores retorcidas e desfolhadas, cujos galhos ressequidos davam a impressão de tentáculos de um polvo sem vida. Dos pequenos lagos de substância viscosa, de quando em quando, dilatavam-se pequenas porções que explodiam, exalando odor pútrido insuportável, e o vento, uivante como um lamento infinito, desorientava os ouvidos de maneira a causar histeria. Lucy mostrava sinais de estafa e pânico crescente quando divisaram, em meio à inóspita paisagem, muralhas altíssimas, ladeadas por uma corrente de força, o que mais ou menos pode ser comparado às cercas elétricas usadas na crosta, método necessário para deter invasores que pretendem resgatar algum socorrido que acreditam ser seu escravo, ou desordeiros das trevas que apenas desejam tumultuar o trabalho dos filhos do Cordeiro. Sem que eles batessem, os enormes portões com uma cruz incrustada foram abertos, dando passagem ao veículo. No lado de dentro, a paisagem mudava radicalmente. Havia luz e jardins lindos e verdes. A ampla construção era pintada de branco e azul claro, o que trazia a sensação de paz e tranquilidade. Foram recebidos por radiosa entidade de aspecto hindu, que se apresentava como Nero. Após trocar longo abraço com os recém-chegados, encaminhou-os à ampla sala com paredes brancas e largas janelas, por onde entrava fresca brisa. No centro do recinto,
ficava a mesa em semicírculo, que foi ocupada pela caravana. Nero acionou uma espécie de controle remoto, e em frente a eles se acendeu grande tela, onde as imagens das cavernas apareceram. No interior de uma delas, visualizaram Eugênie, com sua aparência monstruosa e ainda abraçada às pernas, em deplorável estado de alienação. Lucy entrou em pânico e parecia a um segundo de perder os sentidos. Patrick caiu em pranto convulso, com a cabeça apoiada sobre a mesa. Amigo Nero, pode providenciar ajuda para Lucy? Alguém que lhe renove as energias e a acomode em algum lugar calmo, onde ela deverá manter-se em oração até que voltemos? Claro! Eu não vou com vocês? Não lhe prometi isso, Lucy. Disse que deveria permanecer orando e não sair de perto dos servidores de Maria de Nazaré. Nunca afirmei que seria no abismo. Sinto muito, Khaldun. Acho que não aguentaria. Eu já sabia, minha querida. No entanto, poderá ajudar daqui. Sua oração e suas vibrações amorosas nos serão muito úteis. Quanto a você, cavaleiro, espero um pouco mais de força. Terá de ir conosco. Eu vou conseguir. Eu faço questão de ir resgatá-la pessoalmente. Sei que sua aparência é efeito do seu gesto impensado. Saiba que ela aceitou ajuda para chegar até aqui, 1 século atrás, por amor a você. Gabriel prometeu-lhe que desse modo poderia reencontrá-lo. É, portanto, imprescindível que vá buscá-la. Eu irei. Se quando estávamos na terra fazia tudo para ampará-la, não pode ser diferente agora. Quero ir até lá e proteger minha esposa. Que cavaleiro seria se não o fizesse? É assim que se fala. Vamos, e que Jesus nos acompanhe. É chegada a hora, Patrick. Sua bela o espera há mais de 100 anos. Não se justifica adiar esse encontro. Ficando Lucy aos cuidados de uma trabalhadora, eles deixaram a paz relativa do local, ao transpor o pesado portão. A sensação era de trocarem uma área oxigenada por um ambiente fechado e pleno de fumaça e gases tóxicos. Movidos por amor à causa de Jesus, seguiram pelas trevas exteriores. Com o coração quase saltando do peito, Patrick parou às portas da caverna, onde estava a amada de sua alma, dele apartada por tanto tempo. A ansiedade ameaçava dominar o cavaleiro, que a custo se segurava para não correr até ela. Acalme-se, cavaleiro. Você disse que eu deveria seguir meu coração. Ele disse que devo entrar lá e tomá-la nos braços. Estou enlouquecendo de saudade. Antes de voltar aos seus braços, porém, ela deve voltar aos de Jesus. Nero entrará primeiro. Ele sabe o que fazer. Falta só mais um pouco. Para quem já esperou tanto. Nero entrara na caverna, acompanhado de Zaqueu, enquanto os outros aguardavam do lado de fora. Khaldun estava em oração, de olhos fechados, e o cavaleiro se mostrava tão agitado que perturbava o amigo. Depois de algum tempo em silêncio, Khaldun pôde captar o pensamento dos dois no interior da caverna. Abriu os olhos e exclamou: Patrick. Ele atendeu com aflição. Quero que pense com muita força em suas vestes de cavaleiro cruzado. Patrick obedeceu e instantaneamente percebeu-se vestido como no verão de 1100, quando regressara para casa, depois da guerra. Khaldun, com um sorriso nos lábios, entregou-lhe um alaúde e disse: Vá, filho, e cante para sua bela. Desperte-a com a sua canção.
Ao ingressar na fétida gruta, Patrick chorou. Não sabia se pela emoção que o acontecimento lhe causava, pela sensação de tempo perdido ou pela situação em que se achava amada. As lágrimas, entretanto, não puderam sufocar-lhe a voz, e ele, de rosto molhado e tomado de amor imensurável, cantou. A música, expressão divina, encheu o ambiente hostil de luzes, como se chovessem bênçãos e esperança naquele lugar triste onde reinavam o desespero e a dor. As primeiras notas da canção, que em dia tão distante Eugênia ouvira sob o carvalho, a fizeram mexer levemente a cabeça, e ao som da voz do cavaleiro, ela abriu os olhos. A canção penetrou-lhe os sentidos, como um bálsamo para as feridas de seu corpo fluídico, alquebrado e rígido de frio. Era como se a escutasse não só com os ouvidos, e sim com todo o ser. O pranto incontrolável a fez cair de joelhos, como se ouvisse a resposta de Jesus a seus lamentos e sua dor. Agora, frente ao ser mais amado de seu espírito, quase podia ouvir o mestre dizer que nunca o havia tirado dela, que fora apenas uma separação imposta, na verdade por ela mesma, e depois de um século de sofrimento atroz, lhe devolvia o ser amado e a convidava à reconciliação com ele próprio e com o Criador. Ainda de joelhos, colocou as palmas das mãos entrelaçadas de encontro ao peito estraçalhado e mirou o alto. Jesus, perdoe-me, deixe-me voltar ao seu convívio. Tente, por Deus, esquecer as ofensas que lhe enderecei. Você é o maior de todos os amores que podemos receber. Em meio a tanto sofrimento, me envia a alma de minha alma, aquele de quem a saudade me torturou por anos a fio. Por isso, antes de cair nos braços de meu cavaleiro, quero me jogar aos seus. Abrace-me, Jesus. Faço-lhe hoje uma promessa. Nunca mais me apartarei de você, nem que tudo pareça perdido, nem mesmo que sofra a ausência de Patrick. Serei sua amiga inseparável por todos os séculos da eternidade, e falarei de você com extremado amor a todos que cruzarem meu caminho. Por uma fração de segundo, o local, até então escuro, viu-se iluminado, como se o sol estivesse dentro dele. Ainda que apenas num átimo, foi o bastante para Eugênia se sentir reconciliada com o mestre. Arrastando as pernas, começou a caminhar ao encontro de Patrick, que a passos largos fez a maior parte do percurso. Tomando Eugênia nos braços, mirava seu rosto. Minha bela, meu cavaleiro. Foram incapazes de articular quaisquer outras palavras, e elas não precisavam ser ditas. Com as mãos apodrecidas, ela tocou os olhos do cavaleiro, que num gesto de amor puro e sincero, as tomou e levou aos lábios. Devagar, sem afastar o olhar do rosto dela, desafivelou a capa escarlate com a marca de cruz pátia e envolveu seu corpo enregelado. Abraçada por ele, Eugênia enlaçou-lhe o pescoço com os braços azulados e ressequidos, e de cabeça recostada em seu ombro, adormeceu. Zaqueu, Caldum e Nero, com lágrimas copiosas banhando-lhes a face, fizeram uma prece de agradecimento a Jesus e voltaram para o posto, onde Eugênia deveria receber os primeiros socorros, antes de seguir para a casa do caminho de Dorileia, quando ficaria aos cuidados de Caldum e Patrick. Apenas pelo contato da atmosfera límpida e leve do posto de socorro, ela já revelava mais serenidade. Foi transportada para o leito macio, forrado de lençóis brancos,
e uma das servidoras cuidou com zelo minucioso da limpeza do corpo e dos cabelos em completo desalinho. Já as escoriações derivadas da queda teriam de ser submetidas a longo tratamento. Lucy não conseguiu ver a amiga de imediato. Sempre que chegava à porta do aposento, sentia-se mal e era aconselhada a não entrar. Submetida a passes magnéticos, cromoterapia e musicoterapia, Eugênie sentia-se melhor. Já não tinha tantas dores e o estado depressivo desaparecera totalmente, graças à companhia diuturna de Patrick. Orava sempre. Sua emoção era intensa ao conversar com Jesus e assistiu ao pôr do sol ao lado do cavaleiro. No entanto, dormia a maior parte do tempo e os ferimentos, embora não doessem com tanta intensidade, não davam sinais de cicatrização. Por alguns meses, continuaram naquele posto de socorro, até a manhã em que Khaldun solicitou audiência com Nero. Em sala confortável, o servidor reuniu-se com os amigos do pronto-socorro dos Cavaleiros do Cristo. Khaldun, sei que precisa voltar a Dorileia. Convém, portanto, adiantar-lhe que não será possível levar Eugênie. Como assim? Patrick interveio assustado. Apesar da melhora que apresenta, devem ter notado que suas feridas não cicatrizaram conforme esperado após esse período de tratamento. Passa 3/4 do tempo dormindo e ainda sente dores. Não podemos deixá-la entrar em contato com a atmosfera exterior. Seria perder tudo o que fizemos. Uma viagem até Dorileia será penosa para ela, dado que ainda precisa viajar de maneira convencional. Enfim, ela não poderá sair daqui por enquanto. Eu já imaginava, disse Khaldun. Tenho certeza de que ela estará em boas mãos, Nero, e devemos voltar a Dorileia. Sei que tem obrigações a cumprir. Partam tranquilos, cuidaremos dela com muito amor. Em nenhum instante duvido disso, disse Patrick. Acredito que ela estará muito bem. Creio também que só há um recurso para esse reequilíbrio, a reencarnação. E isso me assusta, pois sei que terá de envergar corpo doente e disforme. Eu não gostaria de deixá-la agora. Se me for permitido, quero ficar aqui ao seu lado e colaborar no que for possível. Acho que minha presença só poderá ajudá-la. Concordo com você, cavaleiro. Se Khaldun abrir mão do seu auxiliar, por mim estará tudo bem. Eu acho louvável sua ideia, filho. Não devemos tirá-lo de perto de Eugênie. Sua presença é parte da cura. Voltaremos eu e Lucy. Você deve ficar. Eu ainda nem a vi. Faça isso agora, filha. Arthur precisa da sua colaboração. Antes de entrar nos aposentos da amiga, Lucy orou com fervor, respirou fundo e abriu a porta. Eugênie dormia, envolvida em luzes azuis, e uma canção suave enchia a atmosfera do quarto. Seu corpo estava coberto com fino lençol, o que privou Lucy de se inteirar da situação. Ela agradeceu por isso. Sentindo enorme mal-estar, aproximou-se e beijou sua mão. Com sinceridade, desejou melhoras e ia saindo quando ouviu. Lucy? É você, Lucy? Ela se virou na direção do leito. Sim, sou eu, amiga. Venho me despedir. Preciso retornar ao meu posto. Obrigada por ter vindo. Senti muita saudade. Eu também. Fique boa logo para trabalharmos juntas. Ela sorriu sem graça. Vai voltar para me visitar?
Sempre. Patrick também vai embora? Isso a desesperaria? Deixar-me-ia desolada, porém prometi a Jesus que nem a ausência dele me faria perder a fé. Lucy riu docemente. Não, ele continuará com você, minha querida. Fique em paz. Segurou as mãos de Eugênie e chorou. Vou esperar por você. Estaremos juntas em breve. Eugênie adormeceu novamente e o lençol que a cobria retorceu-se. No afã de ajeitá-lo, Lucy, sem querer, pôde divisar sua caixa torácica. Saiu depressa para o longo corredor, aos prantos e com vômitos. Khaldun abraçou-a e aos poucos ela sentiu a indisposição sumir. Podemos ir? Lucy anuiu com a cabeça e partiram. Durante os próximos dias, Nero usou todos os recursos que dispunha para ajudar Eugênie. Patrick não saía de perto da amada nem enquanto ela dormia e sempre a despertava para ver o pôr do sol, quando pela janela assistiam ao espetáculo plasmado por Nero, já que a estrela não conseguia penetrar aquela atmosfera. Vários meses haviam passado quando o cavaleiro foi avisado da presença de Khaldun. Correu até o jardim para encontrar o amigo. Khaldun, é bom vê-lo. Como estão os outros? Poderá ver com seus próprios olhos. Vim buscá-lo. Por quê? Não me permitiu ficar com minha esposa? Sim, é que está na hora de fazer por ela mais alguma coisa. Que não seja segurar suas mãos e alisar seus cabelos enquanto dorme. Seu tom era jocoso. Seja mais explícito. O que posso fazer a mais? Acordá-la para a vida. Deve voltar à crosta. Outra vez? Sem ela? Não, ela o seguirá, embora não como da última vez. Nascerá em corpo completamente disforme, única maneira de filtrar as imperfeições, que ao ficar no corpo físico, libertarão seu espírito de tantas mazelas e lhe permitirão recuperar a forma perdida. A reencarnação é uma bênção. Por ela, todas as doenças vão para a terra junto com o corpo e saímos libertos, curados. Eugênie transferirá suas anomalias para o futuro corpo e poderá retornar curada. Por outro lado, existe um problema. No ano de 1184, o Papa Lúcio III criou uma instituição erroneamente chamada Santa Inquisição, que visa a tortura e ao assassinato de qualquer pessoa que não compartilhe a mesma fé, bem como de crianças que nasçam deformadas, as quais, segundo prega, não são criações de Deus, e sim obra satânica. Ou seja, o risco de ela ser morta antes do previsto é muito grande. Por isso, vim fazer uma proposta, que você a preceda na terra, para protegê-la da Santa Inquisição. Claro que eu concordo, mas como irei protegê-la de uma instituição tão poderosa quanto a Igreja de Roma? Voltarei como membro da hoste? Não. A hoste mudou muito. Agora vive em absoluto desmando. Querem conquistar todas as terras e fazem guerra contra os próprios ocidentais. Você não pode avaliar as barbáries cometidas em nome de Jesus. Devastam cidades inteiras, dizendo estar à procura de hereges. Massacram populações e queimam as casas. São verdadeiros demônios uniformizados sob a égide da cruz. Não têm honra como os primeiros, nem na guerra nem na paz. É deprimente e desigual a luta contra os cátaros. Os dominicanos têm poder de rei,
são cruéis e sanguinários. Jamais conseguiria cumprir sua meta se voltasse como cruzado. Deverá envergar vestes sacerdotais e viver num claustro, onde ninguém, de fora das muralhas, porá os olhos na pobre Eugênie. Do contrário, ela será executada em praça pública. Sua missão será não deixar isso acontecer, e a melhor maneira de escondê-la da igreja será abrigá-la em seu seio, onde nunca pensarão em procurá-la, percebe? Do plano reencarnatório dela constam 13 anos de existência. Será uma árdua missão, você pode aceitar ou não. Eu aceito, faço qualquer coisa por minha bela. Mas se serei um sacerdote, não terei filhos. Como vou recebê-la em minha companhia? Isso é conosco. Nós nos encarregaremos de colocá-la em seu caminho. Em um lar comum, ela não terá nenhuma chance. Posso despedir-me dela? Vá. Quando ele entrou no quarto, Eugênie abriu os olhos. Minha bela, preciso seguir para Dorileia. Ela não respondeu, parecia não o reconhecer. Estou indo para a terra. Não se preocupe, você irá ter comigo em breve. Só não poderei cumprir a promessa que lhe fiz um dia, de me casar com você em todas as existências que tivermos juntos. Desta vez serei um sacerdote, porém estará comigo. Vou cuidar de você e protegê-la por toda a sua vida. Deseje-me sorte. Num lampejo de memória, ela sorriu. Boa sorte, meu doce cavaleiro, que Jesus o acompanhe. Até breve, estarei à sua espera. Abraçou-a longamente e saiu disfarçando as lágrimas. Deixou-a de novo em profundo sono. Após a partida de Patrick, Eugênie não acordou mais. Foi levada para uma espécie de incubadora, em parte semelhante às UTIs da crosta, de onde só sairia para a reencarnação dolorosa que devia abraçar. Sem condição, inclusive, de participar do planejamento, entrou em estado de letargia. Já não tinha consciência de quem era, e lembrança alguma se achava à tona em sua memória espiritual. Desde que fora resgatada do abismo, seus períodos de sono profundo vinham sendo cada vez mais extensos. Havia dias em que não se recordava sequer de Patrick. Era tomada de amnésia quase total, que apenas a musicoterapia revertia parcialmente, porque depois de mais um longo sono, despertava sem memória.